Oi pessoal, estamos de volta com mais um curta vídeo. E você sabe, né? Espaço na TV para discussão de ideias, projetos e realizações, além da exibição dos filmes produzidos aqui no estado, é só na TVE. E hoje nós estamos aqui na Casa Cultural Parque do Governador, que vem se tornando um importante espaço para a cultura e para as artes no Espírito Santo. Além de um espaço lindo, repleto de obras de arte em meio à natureza, o parque também tem uma galeria, a Galeria Gabinete, onde exposições temporárias trazem trabalhos de artistas locais e nacionais, como esta aqui, a Mostra Moderna para Sempre, Fotografia Modernista Brasileira na coleção Itaú. Com curadoria de Latam Canabrava, a exposição reúne 43 obras de 14 artistas que marcaram a história da fotografia modernista no Brasil. Entre eles, Geraldo de Barros, German Lorca e Eduardo Salvatore, com foco em suas participações no Fotocine Clube Bandeirantes, em particular, e na importância do movimento modernista para a cultura e identidade brasileiras. E a nossa entrevista de hoje é com o roteirista, diretor e montador Diego de Jesus. Você vai conferir um papo sobre seu cinema, seus prêmios e sua poética em contar histórias e gerar questionamentos. E, é claro, as novidades, agendas e outras dicas no quadro Rodando Por Aí. No ar, mais um curta vídeo. Vamos conhecer um pouco sobre o nosso convidado de hoje. Natural da cidade de Medeiros Neto, interior da Bahia, Diego de Jesus é roteirista, diretor e montador. Desde 2008 mora em Vitória, onde tem produzido obras audiovisuais, tanto para o cinema como para a televisão. Essas obras dialogam narrativamente com as estéticas de novas mídias, como redes sociais e sites de compartilhamento de vídeos, além de uma busca recente pela representação dos jovens pretos nas telas. É um dos sócios da produtora Ventania e dirigiu os curtas-metragens Pela Janela, Invisível, Impeachment, premiado na Mostra Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo e exibidos em festivais pelo país. Em 2023, dirigiu o ótimo O Último Rock, que teve sua estreia na Mostra de Cinema de Tiradentes e recebeu o prêmio Aquisição Canal Brasil no Festival de Cinema de Vitória. Em sua poética, ele aborda ancestralidade e representação de corpos pretos, buscando sempre tensionar o imaginário da branquitude em relação a esses corpos. É normal ficar falando de cordão de ouro e de ostentação pra quem nunca teve nada? Mas isso é trap, pô. Trap, ostentação, dinheiro, essas paradas. É o estilo musical mesmo, mano. Tipo, não significa apologia. Ah, tem meio que apologia sim, mas não é um problema, sabe? Quem antes não tinha oportunidade de ir atrás das coisas, agora tem. E é com grande prazer que eu recebo hoje no nosso programa Diego de Jesus. Querido, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado. Eu queria começar contigo, apesar de você já ter estado em 2 outros curtas vídeos, mas falando um pouco da sua trajetória, porque você não é daqui de Vitória, veio do interior da Bahia e chegou aqui em 2008, depois fez curso de cinema na UFES. Conta um pouco pra gente dessa trajetória até aqui, Diego. Eu vim para Vitória em 2008 para trabalhar e para estudar. A minha cidade lá em Medeiros Neto, interior da Bahia, é uma cidade dessa típica de interior, onde não tem muitas oportunidades e a minha ideia era estudar aqui em Vitória de alguma forma e na minha cabeça eu queria fazer alguma coisa na área de jornalismo, de publicidade e tudo mais. Só que quando abriu o curso de audiovisual, teve alguma coisa que me interessou e eu falei, não, vou fazer o curso de audiovisual e acabei fazendo e acabei passando. Você não tinha aquela coisa de cinefilia, de jovem? A minha cinefilia é aquela cinefilia de ver filme na TV. Então eu tinha vontade de trabalhar com cinema, mas minhas referências, os filmes que eu via eram todos aqueles que passavam nos canais abertos, que eram os filmes de Hollywood e muita coisa de televisão também, obviamente, né? E você acha que o curso de cinema, nesse sentido, foi um divisor de águas? Eu conheci o cinema, o outro cinema, né? E não só aquele que eu já conhecia, do qual eu ainda gosto, mas eu abri caminhos para outros olhares, assim. E mais do que isso de conhecer o cinema, eu também conheci pessoas do cinema, né?
E rapidamente você já fez o primeiro filme, né, Diego? Você teve uma coisa muito de já ir para a prática. Foi. Eu sempre falo, né? Teve uma mostra lá na UFES, que foi feita pelos professores e pelos os alunos mais antigos de jornalismo, né? Que a minha turma foi a primeira turma da UFES de cinema, né? 2010. Que foi uma mostra de cinema contemporâneo, uma coisa assim. Passaram vários filmes de vários diretores e diretoras que eu não conhecia, filme da Agnès Varda, filme do Apichatpong, enfim. E ali meio que foi um divisor para mim, que naquela mostra eu falei, não, eu quero fazer isso. E a partir dali eu falei, não, eu quero fazer isso e eu quero fazer meus filmes. Foi meio assim, e aí logo depois eu já comecei a escrever roteiros e tudo mais, e em 2013 eu tive um filme contemplado, que foi o Pela Janela, que aí foi o meu primeiro curta. Teve outros curtas ali que foram de universidade, né, de aprendizado, mas aí teve esse curta que foi o meu primeiro. Alô? Eu gostaria de fazer uma denúncia. E aí depois você fez o Invisível, que foi 2015, não é isso? Aí o Invisível é uma parte do meu TCC, que é um filme sobre os torcedores daqui dos clubes do Espírito Santo. E ele foi uma parte do meu TCC também, um documentário que eu fiz abordando sobre esses torcedores, de uma espécie de resistência deles, de serem diferentes por torcer por um time daqui, sendo que majoritariamente as torcidas daqui são de clubes do Rio de Janeiro. E aí, em 2023, você lançou O Último Rock, que foi um filme que estreou no Festival de Tiradentes, que ganhou prêmio no Festival de Vitória, prêmio de aquisição do Canal Brasil. E é um filme muito bonito. Eu devo dizer, gente, que eu sou apaixonada por esse filme. Conta um pouco pra gente da temática, do que foi essa história, do que foi esse desejo de fazer o filme também. O Último Rock, ele nasceu pra mim acho que de uma reinvenção minha com o cinema e com representação, eu acho. Em 2015 ali eu criei uma produtora com a minha companheira e sócia, que é a Maria Grigiosa Moretti, e a gente criou a produtora Ventania, que é a minha produtora agora. E desde o início da produtora Ventania, eu comecei a perceber uma questão de representação no cinema brasileiro. Eu acho que era uma coisa que me chamava mais atenção, principalmente nos diretores de que eu estava gostando naquele momento, assim, que falavam de representação dos seus lugares. Você, inclusive, cita o André Novaes. Eu cito o André Novaes, por exemplo. Eu gosto muito também do Ron Kawai. Também tem uma coisa de representação, fala muito de histórias, mas tem uma representação ali do local. Foi me trazendo muito essa questão da representação. E na pandemia, a história do Último Rock surgiu para mim na pandemia, né? Fiquei pensando, né? Qual foi a última vez que a gente tinha saído? Porque, enfim, a gente estava cumprindo o isolamento. E eu fiquei pensando sobre esses últimos momentos, porque a pandemia começou em março, né? Foi bem perto do meu aniversário. Eu tive um momento ali com família e com alguns amigos, e logo depois começou a pandemia e não teve mais esses momentos, assim. A gente ficou tudo online, né? Não ficamos mais presencial. E foi daí que surgiu a ideia. Como seria isso para os jovens pretos? De como que isso os afeta? E foi daí que nasceu a ideia do filme, de ser um filme de que eles contassem para as câmeras e para as coisas sobre eles. E me surgiu uma dúvida sobre esse casting. Como que vocês chegaram até os meninos? São atores e atrizes excelentes, assim. Teve uma ideia de fazer através dos slams. E eu sempre vi o slam como uma arte da palavra, mas ela também é uma arte performática, de certa forma, porque além da palavra, além do texto, ele tem uma questão da performance no palco e dessa competição. Então, eu achei que trazer essas pessoas que já estão performando, então já é uma atuação de certa forma. Totalmente, sim. Ia ser legal pro filme, e a gente foi nessa, de primeira opção. Se não desse certo, a gente ia para os meios tradicionais, mas nas primeiras já deu muito bom, e todas as pessoas que vieram, todos os meninos responderam muito bem, foi muito bom.
Eu pensei que ia ser mandado embora também, tá ligado? O chefe da RH me chamou lá na sala dele, me olhou de cima a baixo, mano. Falou que eu não tava demitido. Ainda. Ia depender de quanto tempo o cinema ia ficar fechado, tá ligado? Aí eu fiquei aliviado, mano. Porque eu pensei que ia rodar também. Aí desci, né? Voltei a trabalhar. Mas que eles vão mandar embora ainda não, mano. Eu tenho 3 anos de casa, tá ligado? 3 anos não são 3 dias, mano. Ia dar uma grana boa. É muito legal, Diego, porque você fala dessa questão da representatividade no cinema, né? A gente vê como o cinema capixaba mudou em relação a isso nos últimos anos, né? Da presença de atrizes e atores pretos e da potência dessas pessoas, né? Eu acho que no Último Rock a gente sente muito isso, eu pelo menos vendo o filme, na potência daqueles corpos como expressividade e foi muito, talvez isso pela questão do slam, mas foi surpreendente para mim como que os textos são bem ditos, e tem longos textos no filme, e eles têm um domínio, né, da palavra que é muito legal. Eu fiquei até querendo te perguntar sobre isso também, como foi essa preparação, você que tem um cuidado, né, de preparação de atores. Eu acho que eu não tinha um domínio dessa técnica da atuação e de como preparar um ator, ainda mais atores jovens como são do Último Rock, estão começando a carreira, né? E aí tem uma amiga minha, que é a Maria Clara Escobar, que ela é realizadora brasileira nacional, tem vários filmes. A gente convidou ela para ser, junto comigo, né, fazer essa preparação. Ela, na verdade, fez mais preparação do que eu. Na verdade, a gente tem um método que ela começa e depois eu entro. E a gente fez junto uma preparação bem técnica, mas ela muito afetiva, de entender as pessoas e de entender o que elas podem entregar, assim, entendeu? Do que elas já sabem e do que elas o que elas talvez têm para possam trazer. aprender. Exatamente. E acho que isso, né, do que elas têm para trazer, que são todos jovens pretos, que também passaram, que tem toda essa questão por ser preto aqui no Brasil e por ser jovem, no momento de pandemia, no momento de insegurança muito grande, e já passa um jovem preto no Brasil, ainda tem essa insegurança da pandemia, de estar longe, de não poder estar, porque, querendo ou não, o que o povo preto sempre fez foi aquilombar, né? Estar junto, e estar junto para vencer as coisas, para poder celebrar, para poder lutar. E, querendo ou não, a pandemia, ela meio que separou tudo sim. isso, né? Por um motivo maior. E trazer também uma sensação de grupo de amigos, né? Que eu acho que isso fica no filme de uma maneira bem natural e é difícil de conseguir. Você não tem um entrosamento do grupo de atores. Exatamente. E isso acho que vem dessa preparação, eu chamo de afetiva, que é de criar ali, né, laços, né? Porque eu acho que já tem um laço, talvez, de ancestralidade, mas não tem esse laço emocional, né? E eles, apesar deles, um já conhecia o outro, por causa do slam ali e tal, mas eles não eram tão próximos, e acho que a gente conseguiu construir isso bacana, principalmente na questão dos textos ali, né, que eu chamo de monólogos, que é o momento que o filme faz a suspensão para ter os textos, que são textos meus, não são textos deles, mas que eles conseguiram fazer assim de uma forma que fique muito autêntica e muito legal. Deles mesmo. Deles mesmo. Tanto que as pessoas acham que são histórias reais, que são, assim, são histórias reais, provavelmente elas são tiradas do mundo real, mas daquela forma elas são um texto, né? Elas não são, realmente não aconteceu com eles são atores e tal. Que máscara linda! Menina, minha avó que fez, você gostou? Amei! Linda! Ai, tá maravilhosa mesmo. Tá difícil, né? Pra encontrar máscara. Pra caramba, Essa daqui minha mãe pegou lá no serviço dela e me deu. Tá muito complicado. Pois é, né? Eu peguei uma banca só de gente branca, com referências completamente eurocêntricas, e é óbvio que eles não iam gostar da minha abordagem, né?
Pra piorar, um professor lá, cheguei na sala com pico de ansiedade, toda estressada, veio fazendo piadinha sobre o meu cabelo, sacou? E eu tava com o cabelo solto, então tava com um volume alto, assim. E eu não lembro o que era, mas era tipo algo assim, que cabelão. E eu achei super antiético da parte dele, sabe? Falar sobre o cabelo de uma pessoa numa situação dessa. E você tá com um filme novo agora, finalizando, Adeus Verão, um longa. O que você pode contar pra gente? Você acha que ano que vem já vamos ter ele aí, lançado? Acho que sim, ele já tá finalizado, né? Agora a gente vai entrar nessa etapa de estreia, de todas as coisas. Então, provavelmente aqui no primeiro semestre de 2026, ele deve estrear, é o meu primeiro longa. O que você pode adiantar da história, sem dar muito spoiler? Ela é uma história que eu escrevo desde 2017, né? Eu comecei a escrever esse roteiro que é sobre o fim de uma ocupação numa escola e como a personagem principal, que é a Kenya, lida com isso. E que diante de inércia e de se sentir derrotado com os resultados das coisas que aconteceram, reforma do ensino médio, reforma trabalhista, tudo isso que estava acontecendo, ela decide, através dos conhecimentos ancestrais dela, explodir uma bomba em algum lugar para se vingar. Aí o filme é sobre isso. Aí a gente vai acompanhar ela nesse momento. Ela é uma jovem de 17 anos, está terminando o ensino médio, e ela tem o seu parceiro, que é o Yuri, que vai ajudar ela, que ele é youtuber, e vai ajudar ela nessa jornada. Você tem um interesse, né, por essa juventude. Também eu vejo um interesse seu pelas novas mídias, né, por tudo que está aparecendo assim, nesse universo tecnológico, nessas formas de comunicação. É uma coisa que está presente nos seus filmes. Fala um pouco para a gente dessa pesquisa. Eu fui um jovem lá no interior da Bahia que a gente era um pouco revoltado, mas não era muito, a gente era revoltado na nossa. Eu acho que a nova geração de jovens pretos, essa que eu estou tentando representar nos cinemas, que eu estou tentando recortar, vamos dizer assim, ela é revoltada de verdade, vamos dizer assim. Eles vão para cima, eles não aceitam mais nenhum tipo de retrocesso, eles não aceitam nenhum tipo de racismo ou nenhum tipo de violência, as mulheres pretas, nenhum tipo de violência, que talvez a gente já olhava meio assim, mas a gente não deixava passar. Então, acho que é uma geração que na sala de aula, por exemplo, não vai aceitar, por exemplo, uma piada machista de um professor ou uma coisa dessas, entendeu? Então, essa geração sempre, fazendo essa comparação com a minha, sempre me chamou a atenção e de sempre estar também expressando as suas coisas, as suas lutas, através da arte. Especificamente no Espírito Santo, acho que a gente tem uma geração de jovens pretos artistas que estão nas artes em geral, nas artes visuais, no slam, no rap. Eu acho que tem uma geração de rap muito forte. Enfim, eu acho que é uma geração que me salta aos olhos assim como referência de futuro mesmo. Assim. A gente sempre falou que as gerações são os futuros e tal. Acho que para mim é uma grande referência de futuro, assim, de como deve ser mesmo. Só voltando no Adeus Verão, é a sua primeira experiência no longa, como diretor de longa. O que você acha que foi o maior desafio e também o que foi o mais gostoso assim, do processo? Acho que o maior desafio é ir aprendendo durante o processo, porque acho que o cinema é uma arte que você se prepara muito, você se cerca muito das coisas, você pode estudar, pode ter o conhecimento técnico, pode ter o conhecimento teórico, mas ele tem uma coisa da prática que não é ensinada. Só ela que ensina. E é coisas desde os primeiros detalhes, sabe? De hora, de, sei lá, as coisas mais bestas que você pode achar, sabe? Horário de van, sabe? Número de pessoas no set, número de assistentes de direção. Então, acho que foi um desafio que você vai aprendendo, e eu acho que, tipo, se eu for fazer um segundo filme agora, eu talvez não tenha aprendido direito, vou continuar aprendendo. Mas eu acho que esse foi o grande desafio, assim. O mais legal, eu acho que é fazer, né?
Eu acho que é depois ver o resultado, assim. Também um dos mais legais é estar junto com as pessoas, trabalhando, assim, né? Porque a gente sempre se pergunta, assim, por que a gente escolheu fazer isso? Por que você está fazendo cinema? Eu acho que, para mim, tem uma coisa de coletivo, de estar junto, e o cinema é coletivo. Essa empreitada de um filme. Isso de estar junto e também uma coisa que eu acho muito legal é de como o cinema, e aí eu tô cada vez aprendendo mais, que o cinema é uma etapa mesmo das coisas e de que cada etapa ela é uma criação diferente. Como a senhora é idosa, terá alguns privilégios na fila de levantamento do inquérito. Eu creio que isso não vai demorar muito, mas precisamos que a senhora... Idosa? O senhor ficou maluco, delegado? Dona Geraldina, por favor. Não é porque a senhora é uma idosa que eu vou permitir que me desrespeite. Tudo bem, desculpe. Mas idosa? Eu já sei o que está acontecendo aqui. O senhor está me confundindo com outra pessoa, é isso? A senhora não é Geraldina Souza de Jesus? Geraldina Souza de Jesus. Nascida em 1943, no município de Vitória, capital do Espírito Santo. A senhora é viúva do senhor Joaquim Mira de Jesus, que teve 3 filhos. A senhora atualmente mora em Vitória, não é isso? Não. Delegado, eu não fiz nada disso. Vocês estão enganados. Alguém tramou isso contra mim. Por favor, bota essa senhora no lugar dela. Não é verdade. Não é verdade. Você monta seus filmes, inclusive o Impeachment de 2016. É muito legal o trabalho de edição que você faz, que eu acho que é o que dá a comicidade, né? O espírito do filme, assim. E tem muitos diretores que não gostam de montar os próprios filmes, porque dizem que às vezes querem um distanciamento do que foi filmado. Então, queria te ouvir um pouco sobre a sua relação com a montagem dos seus projetos. Eu acho que sim, é bom estar afastado, mas eu gosto de montar também, né? Então eu tenho essa contradição. Mas eu acho que a montagem talvez é a do cinema, o momento que o filme realmente ganha o que a gente vai ver depois, entendeu? Eu acho que antes é toda uma preparação para a montagem. E eu acho que sem a montagem não tem filmes, assim. Então eu acho que também é na montagem um bom processo de montagem. Hoje eu tenho mais certeza disso. É que tem os grandes filmes dos filmes que não são tão grandes. Então, assim, como eu gosto muito da montagem, reconheço essa montagem, mas eu também, aí é a contradição, né? Eu acho que esse processo de montagem, na maioria das vezes, ele vai ser melhor com uma outra pessoa fazendo, que não o diretor. Aí no Adeus Verão e no Último Rock, eu tive a Tati Franklin, que ela é montadora, então ela foi a montadora, assim, do filme. Então, acho que num processo de tipo ela inicia esse processo de montagem, então ela vem com uma outra visão, ela não participou das outras etapas do filme, e ela traz um processo de montagem, e depois talvez eu entre dando o mecanismo. O seu tom também. O meu tom. Parafraseando um lorde inglês, liberal do século passado. Vocês estão perdendo tempo, eu estou perdendo absolutamente nada. Já votamos só 2 dias. Não votamos na segunda, não votamos na quinta, não votamos na sexta, porque estamos discutindo absolutamente nada. Se virar moda, fazer com que a Câmara esteja aqui para votar nada, votar absolutamente nada. Me vem à mente, inclusive, me recorda, nada. E para a gente finalizar a nossa entrevista, queria te perguntar, no sentido mais geral, enfim, tudo que você já viveu até hoje, com o audiovisual, o que é cinema para você? Eu acho que eu ainda não sei, estou descobrindo. Se eu fosse dizer hoje, eu acho que cinema para mim é a forma de, hoje, de eu dizer para o mundo as coisas que eu estou sentindo através de imagem. E o plus disso é que eu consiga trabalhar com isso e que outras pessoas também consigam, e que a partir de uma vontade minha de dizer certa coisa para o mundo, outras pessoas também consigam agregar e consigam fazer também, consigam colocar um pouquinho coletivamente nessa obra, para que depois outra pessoa, o espectador, né, assista e ele também sinta-se ali tocado por aquilo. Muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço. Volte sempre. Obrigado. O programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem muito mais. E eu aguardo vocês para mais uma deliciosa conversa sobre cinema e mais dicas e novidades sobre a nossa cena audiovisual. Até lá!
Isso se trata de mudança, aperfeiçoamento, entender sobre a metamorfose do tempo, de não se conformar com o que foi imposto e sim de buscar aquilo que foi proposto. Por isso minha mãe me disse, filho, vai com Deus, não demora para trazer teu sonho até aqui. Eu nem fui, eu tô com pressa de voltar, quero trazer conforto pros meus, fazer meu nome ecoar e não duvidar das escolhas que eu fiz.